eu fui vendo Quem que Agora desenha? sim. Ah lá. É Mércia, das imagens. Mércia é artista, a criatura. A gente faz uma parceria, né, Mércia? E vai. A gente tenta divulgar também outros artistas, né? Essas imagens que eu pego, eu sempre dou os créditos das imagens, né? Mas a gente tenta construir contar uma história, né? Que tem a ver a imagem com a mensagem que nós queremos passar e, de uma certa forma, criar uma identidade também, né? De visual, para que as pessoas já entendam que é o que a gente quer transmitir. Entrou. Foi. Ótimo. Eu acho que a gente pode começar, né? Vamos lá. Deixa eu conectar, então, no Instagram. E vocês me ganharam pelas imagens, viu? Nossa, na hora que eu vi, eu falei, gente, eu preciso... parabéns. Obrigada, obrigada. Essa é a artista mesmo. Bom, agora estamos ao vivo. O pessoal está entrando, começando aí, tem 8 pessoas já. E então vamos começar. Eu e a Fabi aqui da Delágora, né? A Fabi como fundadora e eu cofundadora. E hoje a gente vai voltar ao tema que nós já fizemos a primeira live sobre suicídio e acolhimento à vida. Porém, hoje a gente tem uma convidada muito, muito especial. A gente está muito feliz de receber a professora Karina Okahima Fukumitsu, perdão. Eu vou apresentar a professora. Ela tem uma formação admirável na área, livros publicados e pesquisas. Então, eu vou fazer um breve resumo aqui para vocês. A professora é psicóloga, terapeuta, psicopedagoga, pós-doutorado e doutorado em psicologia pelo Instituto de Psicologia da USP, mestre em psicologia clínica pela Michigan School of Professional Psychology, nos Estados Unidos, coordenadora da pós-graduação em suicidologia, prevenção e pós-venção dos processos autodestrutivos e luto da Universidade de São Caetano do Sul, o antigo IMES, que agora é USCIS, coordenadora do programa RAIZE, Ressignificações e Acolhimento Integrativos do Sofrimento Existencial, e coordenadora em parceria da pós-graduação de abordagem clínica e institucional em Gestalt Terapia da Universidade Cruzeiro do Sul. Ela também é autora de alguns livros, vários, como, por exemplo, o Programa RAIZE, Gerenciamento de Crises, Prevenção e Pós-Venção do Suicídio em Escola, A Vida Não É do Jeito que a Gente Quer, Suicídio e Luto, Histórias de Filhos Sobreviventes, Suicídio e Gestalt Terapia, Perdas no Desenvolvimento Humano. Também participou de documentários na HBO Latinoamérica, Outros Tempos Jovens, em coprodução com a Pródigo Filmes, e outro documentário, Ouvidos Calados e Revés de um Parto. E organizou outros tantos livros. Ela é muito ativa em várias frentes. E, bom, para começar, a gente, vendo a sua biografia, nos chamou muito a atenção a respeito do programa RAIZE. Então, a gente gostaria de saber, que vocês contassem para as pessoas que estão nos vendo também, como foi, né, de onde veio a ideia de criar o programa RAIZE e como ele atua, né, qual que seria o objetivo do programa, professora. Obrigada, estamos muito felizes em tê-la conosco. Primeiro, eu quero agradecer, Mércia e Fabiana, pelo privilégio de estar com vocês. Como nosso primeiro contato foi feito e quando eu acessei o site de vocês, eu fiquei encantadíssima com as imagens. E grande parte agora, né, eu sei que a autoria né, é tua também, Mércia, de você ser responsável por trazer imagens. Isso me deixou com o coração muito sereno em relação a me conectar com vocês. Então, realmente, é uma oportunidade que eu tenho, né? A gente estava trocando figurinha antes de iniciar, e nós teremos essa parceria, acho que, né, nada é por acaso, e além das imagens terem me encantado, né,
eu acredito que a gente precisa se vincular com aquilo que faz sentido, e que esse é o objetivo do programa RAISE. Na verdade, a gente pensa que é raiz, né? Até pelas raízes, e eu acho muito bonito isso. Mas eu coloquei o programa, intitulei como RAISE, porque RAISE em inglês significa elevar, significa levantar. E eu sempre busquei, durante a minha vida inteira, né, buscasse ações que elevassem principalmente a alma humana. Nós, psicólogos, trabalhamos com essa concepção de que a gente estuda o psiquismo e a alma humana. Portanto, raise, para mim, significa elevação daquilo que faz sentido para a alma humana, para ela continuar existindo. Principalmente quando foi o artigo que me trouxe e me levou até vocês, porque você trouxe, né, Mércia, quando a gente se contatou, que você leu o meu artigo que saiu na revista da USP, Suicídio do Desalojamento do Ser para o Desertor de si mesmo. Então, eu começo a trabalhar com um programa, tentando efetivar um programa que então recebeu o título de RAISE, mas é um programa, o que é um programa? É um conjunto de ações que visam realmente a essas pessoas, as existências, a se conectarem dentro delas. É até estranho falar dentro delas, mas eu tenho um pressuposto de que a pessoa, ela não nasce fora dela, pelo contrário, ela, a partir do momento em que ela vai existindo, ela vai tendo um processo que eu chamei de definhar existencial, que é o tal de processo de morrência. Muitas vezes a gente vai se desconectando da gente, e principalmente daquilo que nos faz sentido. Portanto, o programa RAISE foi o resultado do meu pós-doutorado, que afinal, no meu pós-doc, eu consegui concluir, né, todo esse programa que eu imaginei e fui trabalhando aos poucos. RAISE também é um acrônimo, e um acrônimo a gente sabe que a gente pega as primeiras letras, né, para a gente formar outros significados. Então, o R significa ressignificações de percepções. O A significa acolhimento. O I significa integrativo. O S, sofrimento. E o E significa existencial. Sendo assim, só para a gente resumir, o RAISE significa um programa de ações cujas etapas visam a ressignificação de percepção, principalmente no que se refere ao sofrimento que a gente passa, e acolhimento integrativo do sofrimento existencial. Percebam que, a partir desse programa de ações, eu começo a trazer uma proposta, principalmente no manejo do comportamento suicida, e também no enlutamento por suicídio. Por quê? Nos dois focos, que são os dois escopos do meu trabalho, prevenção dos processos autodestrutivos e pós-venção, eu trago um convite para que a gente possa lidar com esses comportamentos suicidas ou autodestrutivos, primeiro, ajudando a pessoa a ressignificar as percepções acerca do sofrimento dela e dos problemas, e se acolher integralmente naquilo que a gente fala de sofrimento existencial. Então, é um jeito um pouquinho mais resumido, né, do que consiste esse programa, e eu trabalho com a concepção do Schneidman, que é o autor base dos meus estudos, e o Schneidman tem um livro que ele traz que Suicide as a Psychache. Eu pego a palavra psychache e traduzo, né, como um sofrimento existencial intenso. Também pego uma partezinha dessa palavra psychache e pego a palavra ache, que nós sabemos que em inglês significa dor. Gostei um dia de ter ouvido uma frase que horas atribuem para o Carlos Drummond de Andrade, ora para outros autores, mas eu recebi como se fosse um ensinamento dele, que toda dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Isso quer dizer que, a partir da palavra ache,
eu crio 4 fases deste programa. Quais são as fases deste programa? Acolher, cuidar, habilitar, para equilibrar. Então, vejam bem, eu estou falando de um programa cujo objetivo é elevar a existência humana para que ela possa se conectar com ela mesma, para que ela possa ressignificar as percepções acerca do sofrimento dela, para que ela aprenda a se acolher integralmente em relação ao seu próprio sofrimento existencial, e quando ela se acolhe, ela pode, consequentemente, se cuidar, se habilitar, porque essa live, por exemplo, ela tem o objetivo de trazer habilitações no sentido de capacitar as pessoas e trocar informações sobre uma possibilidade que a gente tem de manejo, né, para a gente chegar, né, num equilíbrio. Agora, veja bem que esse equilíbrio não tem nada a ver com o equilíbrio pleno, porque o equilíbrio pleno acontece quando a gente está morto, né? A gente sempre está se refazendo. Bom, acho que é isso. Não sei se eu consegui explicar ou confundi mais ainda. Muito, mas o objetivo... não, conseguiu explicar muito além daquilo que a gente tinha compreendido, inclusive, né? Toda a significação do nome. Fabi, você tinha uma pergunta, né, referente justamente a uma das pesquisas. Eu estou muito feliz com essa live, né? Feliz de poder conhecer Karina, mesmo que seja virtualmente, né, Karina? Fiquei encantada lendo seus trabalhos, né? Enfim, o site, tendo informações sobre, enfim, né, sobre você e o que você faz, porque eu acho que é uma temática extremamente, digamos assim, delicada, mas que a gente precisa falar, não é? A gente tem que falar do suicídio. A gente, digamos assim, é uma realidade que, enfim, acomete todos os lugares, todas as culturas, não é? Então, embora seja um tabu, eu acho que esse momento a intenção também é essa, poder levar, né, poder falar de uma forma, digamos assim, falando de suicídio e ao mesmo tempo, como você diz, poder articular morte e vida, né? Eu acho que você traz muito isso, à medida que também a gente fala de vida, quando está falando de morte. Então, Karina, eu queria, assim, perguntar um pouco, né, o que é que te levou, como é que você, essa coisa de trabalhar com a questão do suicídio, né, um tema tão delicado, né, se você podia explicar um pouquinho para a gente. O que me levou foi a alternância diária, principalmente quando eu era pequena, a partir dos meus 10 anos, de ver minha mãe tentando se matar. E quando eu falo alternância, entre luz e sombra, né? E assim, porque a minha mãe sempre foi uma pessoa muito alegre. Eu lembro da minha mãe artista, por isso que eu me encantei pelas tuas artes, pelo que vocês colocaram no Instituto, né? E ela sempre pintou muito, ela sempre fez muitas artes, ela cantava, ela era soprano, né? Tocava piano, professora de música, e ao mesmo tempo eu via a minha mãe num processo de morrência enorme. E esse processo de morrência, que é o que hoje eu falo, que o ápice do processo de morrência é o suicídio. Então, muitas vezes eu não compreendia como que uma pessoa tão alegre, tão artista, tão assim, artesã de coisas lindas que ela fazia, né, queria se matar. Aliás, né, eu nunca compreendi o porquê que a pessoa que tinha me dado a luz perdia a sua própria luz. E por isso meu objetivo de fazer um programa que se destinasse, se dedicasse para a elevação dessa alma. E quando eu falo elevação, não é nada de onipotência, eu estou falando como um convite para a gente, sabe, se dar um up, assim, se dar aquela situação que às vezes a gente fala, nossa, a gente cai, às vezes a gente não tem esperança, e eu comecei a perceber que muitas vezes que minha mãe caía, ela não tinha forças para se levantar. E aí, então, todas as vezes que nós a levávamos para o hospital, nas tentativas de suicídio dela, nós, lógico, né, eu e minha irmã, a gente socorria pequenininhas, né, a gente ouvia comentários de profissionais da saúde horrorosos, principalmente que diziam respeito ao preconceito e ao tabu.
Então, eu me lembro, pequenininha, prometendo para mim, eu não tinha noção que eu ia ser psicóloga, mas que eu ia mudar esse cenário. Eu me lembro, assim, bastante indignada, inclusive, com a condição da minha mãe ser maltratada, ser desrespeitada. E isso eu falei assim, nossa, como é que as pessoas podem ser tão, assim, agressivas? E eu me lembro, assim, muito pequenininha, ficando indignada. Eu sempre fui uma Carininha muito revoltada, né? Até porque, assim, isso eu acredito que me ajudou. Sabe por quê, Fabiana? Porque hoje eu falo que uma das fragmentações do processo de morrência é a nossa incapacidade da gente ficar indignado. Quando a gente se cala, quando a gente é machucado, quando a gente é ofendido, quando a gente recebe insultos e desarmonias relacionais acontecem, obviamente, a agressividade que a gente poderia falar no sentido da gente ficar indignado e falar aqui não mais, a gente volta contra a gente. E aí, então, eu fui compreendendo que esse é o caminho do processo autodestrutivo. Em vez da gente matar aquilo que está provocando sofrimento na gente, a gente acaba se fazendo mal e se ferindo. E aí, então, essa tem sido a minha luta, da gente entender que, assim, ao mesmo tempo que a gente se machuca, a gente se cura, a gente se cuida, né? Então, por isso que eu fui, ao longo do da minha infância e da minha adolescência, e principalmente agora, que eu estou, né, chegando à fase quase da fase de velhice, né? Eu acredito, tô chegando lá com os meus 50 anos, hoje eu falo como que vale a pena a gente acreditar que é na alternância que a gente se cuida, que a gente encontra um equilíbrio. Aproveitando esse finalzinho da sua fala, eu vi assisti uma entrevista, eu assisti várias, então eu acho que essa foi no YouTube, que você falou um trecho que a respeito, né, de perguntar se a pessoa que comete o suicídio ou tenta cometer o suicídio, né, além de todas essas questões que a gente está falando do preconceito das pessoas que atendem, das pessoas que estão em volta, né, é possível que até quem próximo também não compreenda direito o que esteja acontecendo, e aí você falou uma parte que muitas das vezes a pessoa não quer se destruir, né, cessar a vida, mas que ela quer matar uma parte que dói, né, acho que foi alguma coisa mais ou menos isso, não o todo, e eu achei muito bonito, e queria que você dissesse um pouco mais sobre isso, porque quando a gente fez a nossa primeira live sobre o suicídio, primeiro que assustou um pouco, né, então a gente conversou muito para poder divulgar o tema, porque nós sabíamos o quanto é delicado e o quanto tem de tabu, né, tem uma lista gigante, né, para tentar desmistificar e coisas do tipo, quem quer se matar, se mata, né, não fica tentando, e eu também vi seu relato, né, dessas vezes que sua mãe ia, voltava, fala de enfermeiro, coisas assim. E, bom, isso, e a segunda parte que você, já falando de manejo, né, na clínica, tem uma frase de um relato, se eu não me engano é desse livro de relatos, né, de pessoas que tentam suicídio e na clínica, e aí você diz, não gostaria que você se matasse sem que me desse o direito de saber sobre seu desespero. Então, acho que vem o acolhimento, mas é de uma sabedoria essa fala, né, que a pessoa diz que parece que você mandou apenas uma mensagem de texto, e a pessoa leu a mensagem e cessou ali, pelo menos naquele momento, né, não foi até o ato de desespero. Então, é com essas duas frases aqui que foram uma das que mais marcaram toda a leitura e pesquisa que a gente foi fazendo no decorrer desses dias. Assim, essa primeira colocação que você traz, né, ela faz parte de um ensinamento da própria Organização Mundial da Saúde, que uma das características do comportamento suicida é a ambivalência. E muitas vezes a gente pode chutar, isso não quer dizer, quando eu falo chutar, assim, a gente pode inferir, mas nem sempre isso faz sentido para as pessoas. Mas a gente pode entender que
pessoa não quer se matar por inteiro, ela quer matar aquilo que está provocando sofrimento. E aí, então, a Organização Mundial da Saúde, ela vai trazer que existe essa tal de ambivalência. E a ambivalência acontece, né, porque ela quer matar uma parte, mas ela se mata por inteiro. Ou seja, na tentativa de aniquilar aquilo que está provocando sofrimento, ela vai por inteiro, porque ela também tem uma fantasia. Muitas vezes, o próprio Cassorla, Roosevelt Cassorla, traz essa colocação e esse ensinamento, que a pessoa imagina, é uma fantasia inconsciente, de que ela vai perdurar apesar da morte dela. Ou seja, ela se matando, ela vai meio que castigar aquilo que ela gostaria de ter matado. Só que ela não se dá conta de que ela vai por inteiro. Isso quer dizer que a morte daquela parte, para a questão do suicídio, também significa a morte de uma pessoa por inteiro. Então, por isso que a gente tem que trabalhar com a pessoa, falando para ela que qual é a parte que te provoca sofrimento, o que supostamente a sua morte te resolveria. E aí a gente vai fazendo a questão da vinculação, é a nossa rede de proteção, é a rede de apoio que a gente pode oferecer para aquele que está em intenso sofrimento e que não consegue discriminar que a parte é o todo e o todo é a parte. Você entende? Quer dizer, existe uma certa confusão provocada por esta ambivalência e que a gente, através, né, e por meio da relação, principalmente terapêutica, aí que vale a pena a questão do manejo, mas que eu sempre extrapolo, não somente para os lados psíquicos, mas eu falo, gente, como faz diferença a gente poder estar sendo cúmplice dessa pessoa no sentido de não julgá-la, mas sim de falar, olha, eu quero entender com você qual é esse problema que está te provocando tanto sofrimento a ponto de você querer aniquilar a tua existência. Quem sabe a gente não consegue aniquilar o problema, mas não a sua existência. E muito do meu trabalho tem sido dessa forma, nessa direção, expandir e ampliar as possibilidades para que essa pessoa possa entender que o problema não pode matá-la. Na verdade, a gente que tem que matar e acabar com o problema. Ou seja, a destruição não pode vir contra a gente. Ela tem que vir naquele processo de indignação, de falar, eu não vou permitir que essa situação me mate. Pelo contrário, eu vou matar essa situação no sentido de não me permitir ficar naquilo que eu chamo de limbo existencial. E muitas vezes a gente fica no limbo, por quê? Porque a gente tem os 3Ds. Quais são os 3Ds? Isso é um ensinamento da Associação Brasileira de Psiquiatria. Desespero, desamparo e desesperança. A gente também tem os 3Is, que isso é ofertado pela Associação de Adolescentes, principalmente no trato de tentativas de suicídio. Eles começam a trazer que o problema é intolerável, interminável e insuportável. São os 3Is, né? Então, assim, tudo que fica redimensionado numa proporção bem maior faz com que a gente fale, bom, eu quero matar. E aí, na tentativa de matar, pela ambivalência, a gente acaba se auto-aniquilando. E eu falo a gente, sabe? Porque as pessoas não curtem muito quando eu trago essa conotação. Mas como a Fabiana falou no começo, todas as vezes que eu falo de morte, de suicídio, eu preciso falar de vida. Isso quer dizer que, quando eu falo a gente, é um jeito, inclusive, de trazer que o suicídio, principalmente, todos os processos autodestrutivos dizem respeito ao ser humano. Isso quer dizer que todos nós... É inerente. E todos nós somos quase que obrigados a assumir protagonismo e responsabilidade existencial para o nosso bem-estar. Porque ninguém vai fazer pela gente o que a gente tem que fazer, principalmente em se tratando da nossa vida, da nossa existência, da nossa apropriação, para a gente ficar dentro da gente, né? Eu acho essa reflexão fantástica, Karen, né? Tudo isso que você diz de uma forma tão clara, de uma clareza, né? E de fato, o tempo todo
apesar da gente estar falando de morte, você está trazendo a vida, né? E como nós, seres humanos, ou seja, o sofrimento acomete a todo mundo, né? Agora é a questão desse cuidar desse sofrimento, que eu acho que né, muitas vezes, enfim, deixa muito a desejar, enfim, as pessoas não sabem. Eu acho que a ideia também dessa live né, eu acho que também é orientar, né? Aliás, tem muita gente... Tem perguntas aqui. Eu posso fazer? Eu queria só dizer uma coisinha aqui que você coloca, que me chama... Quando eu li, né? Eu li muita coisa, enfim, o que eu pude ler por internet. Uma coisa me chamou muita atenção, Karina, que quando você diz, e é uma realidade, que não há algo, deixa eu ver, a formação dos profissionais de saúde, né, eu vou até ler, no prefácio do seu livro, Suicídio e Luto, Histórias de Filhos Sobreviventes, Maria Júlia Kovacs, ela comenta, né, que falar da morte é um tabu, embora se saiba que há um aumento no número de pessoas que cometem um ato de suicídio, sobretudo jovens. E o tema é oculto na formação dos profissionais de saúde. Isso me chama a atenção, inclusive, porque você diz que é um fenômeno multifatorial, pelo qual há exigência de que se trabalhe também em conjunto, né? E você estava falando exatamente que muitas vezes há até um certo desrespeito, né, por parte de alguns profissionais, quando chega a pessoa, né, que fez uma tentativa. Então, de fato, isso é uma realidade, né? A gente, inclusive, dentro da nossa formação, né, a gente, eu acho que até não deveria ser, mas é um tabu. Não sei se você podia comentar algo a esse respeito, que quando eu li, eu digo, é verdade. De fato, a gente, não sei, eu acho que né, falta bastante mesmo, não se fala. Fala-se, mas eu acho que é insuficiente. Falta muito, infelizmente, principalmente aqui no Brasil, a gente está nos primeiros passos, a gente está como bebê nessa questão da prevenção, a gente não tem planos de políticas públicas, né? Então, assim, eu acho que realmente é muito... A gente fala, esbarra, e eu costumo falar que o meu maior desafio como suicidologista é o preconceito. Né? Eu, por acreditar que eu era a única pessoa que tinha a ver com essa ligação de tentativas de suicídio, eu tive muitas dificuldades, inclusive, então eu naquela sensação de menina, né, que queria mudar um pouco essa forma da gente tratar, principalmente eu queria, na verdade, proteger a minha mãe, né, então a menina que quis proteger a mãe hoje é coordenadora de uma pós-graduação em suicidologia. Então, aqui no Brasil, a gente tem essa pós-graduação que eu desenhei não somente para os profissionais da saúde, mas para todas as pessoas que tinham qualquer tipo de graduação, porque eu acho que é um dever do cidadão, uma vez que eu entendo que todos nós sofremos, é um dever de todos nós, principalmente, né, da gente mudar o cenário. Porque quando a gente entende que a prevenção tem que ser prática diária, e o que eu falo de prevenção? É a gente encontrar formas de acolher o sofrimento existencial. E por isso que, assim, sempre foi meu sonho de consumo, que eu tenho agora me deleitado, sabe, Fabiana, de estar podendo ofertar essa habilitação para as pessoas que se interessam nesse caminho da prevenção. E da saúde existencial, não falo que é saúde mental somente, porque a gente não é só isso aqui, a gente é uma integração, né, e uma dimensão que a gente precisa considerar as várias dimensões. E aí, então, realmente, sempre foi o meu sonho de consumo, fazer, né, e trazer uma formação para que a gente pudesse falar sobre manejo do comportamento suicida, acolhimento ao luto, né, seja lá ao luto ou luto por suicídio, que é a própria pós-venção. E eu, felizmente, fui acolhida pela Maria Júlia Kovacs, que é uma outra guerreira, no sentido, quando eu falo outra guerreira, eu não quero ficar falando, me gabando, tá? Mas, assim, é muito difícil a gente lidar com um assunto que é a educação para a morte, educação para a gente falar dessas questões que todo mundo abomina. Só que a gente não pode fugir do que é nosso. Então, a Júlia, ela é uma das pessoas mais importantes aqui no Brasil, né, que é uma pessoa que trabalha com a educação para a morte. Isso quer dizer que, assim, ela trabalhando para a educação para a morte,
eu, com a questão do suicídio, eu comecei a falar para a Júlia e falar para mim que eu gostaria de fazer uma educação para a vida. Porque quando a gente fala e dá autenticidade, incentivo para a pessoa, não é ficar tentando convencer a pessoa a ficar viva, porque muitas vezes o sofrimento é tão intenso que a gente não tem controle sobre, né, a vontade de morrer, mas é trazer que isso acontece com todos nós. Quem de nós não pensou num suicídio? Agora, a habilitação e essa live está me ajudando a explicar que pensamento suicida é muito diferente de ato suicida. Você entende? Tem uma trajetória que a gente, pensando, a gente imagina que já vai acontecer. Por isso que, primeiro, a gente tem que falar, a gente tem que cuidar, a gente precisa divulgar os sinais de alerta, mudança abrupta de comportamento, sabe, se desfazer dos bens materiais, tentar fechar pendências, comentários, eu gostaria que isso tudo se acabasse. Então, assim, isso é reflexo quando você traz, a gente realmente sofre um tabu, né? Eu tive muita dificuldade para publicar o meu primeiro livro, eu tive 3 recusas editoriais, sabe? E que as editoras falavam, você nunca vai vender esse tipo de livro, porque você vai mexer no vespeiro. Colegas psicólogos falavam para mim, você está preparada para ser rejeitada pelo campo da psicologia? Porque você vai mexer num assunto que ninguém vai querer conversar, que ninguém vai falar. Hoje, aquele livro que eu recebi 3 recusas, obviamente, eu comecei a fazer autoria autônoma, produção autônoma, eu estou na 3ª edição. É o meu carro-chefe, que é o Suicídio Gestalt Terapia. Então, assim, você vê, e esse livro foi para incentivar as líderes acadêmicas a gente falar sobre esse assunto. Porque o meu sonho também era ter tido alguma aula que me explicasse, se minha paciente chegasse e falar, eu quero me matar, o que eu ia fazer? O que eu faço? É isso. Indo um pouco de encontro, porque tem bastante gente participando aqui, mandando perguntas, elogiando. Patrícia Pereira, perfeito, doutora. Gabriela Mello, boa tarde a todos. Muito bom. As pessoas agridem e desprezam o suicida. Márcia Maranhão, excelente reflexão, muito significativa. Sônia Vital, nobre o depoimento da doutora. E aqui eu vou com a primeira pergunta, é do Alexandre Cid Neto. Ele pergunta, como identificar... Ele mandou primeiro um abraço, disse que era para mandar um abraço, e agora ele pediu para responder essa questão. Como identificar sinais naqueles casos em que a pessoa nunca apresentou nenhum quadro suspeito? E acho que vai de encontro com a pergunta da Sônia Vital também. O suicida tem consciência dos 3Ds? Se não, como tirá-lo essa ideia de tirar a própria vida? Então, a gente precisa entender que nem sempre a gente consegue identificar os sinais de alerta. Por que eu falo isso? E eu estou fazendo uma frente muito grande durante esses tempos, principalmente esses últimos tempos, que a gente saiu agora do Setembro Amarelo, mas quando eu acredito que não deve bastar só o Setembro Amarelo, por isso que a gente está falando em outubro, então tem que ter um monte de meses aí, tem que ser de janeiro a janeiro, né? Mas, assim, nem sempre a gente consegue identificar. Por que eu estou trazendo isso? Porque isso traz muito sofrimento para principalmente os enlutados por suicídio. Mas é importante a gente divulgar quais são os sinais de alerta, tá? Então, assim, primeiro, quando eu falo assim, que nem sempre dá para a gente identificar, eu estou trabalhando e estou acolhendo, principalmente no quesito da culpa. A gente se sente muito culpado por não ter percebido. Mas, eu vou falar um negócio, nem sempre a pessoa que se matou deu sinais, e nem queria que você identificasse os sinais, tá? Então, para isso, eu sempre faço numa abordagem, principalmente da pós-venção, eu falo assim, imagina que você está fazendo um evento grandioso, e você não chama a pessoa para participar desse evento. Aí, a pessoa que vai no seu evento, sem ser convidado, se chama penetra. Na minha época era o bicão, tá? No suicídio, a gente precisa pensar da mesma forma, fazendo uma analogia, assim, uma aproximação, porque
às vezes, o suicídio é o evento maior desta pessoa, porque ela está em intenso sofrimento e ela não vai dar pistas. Por isso que, muitas vezes, a gente não tem pistas. Agora, tem um fenômeno, na verdade, um sinal de alerta, que eu nomeei, eu intitulei esse sinal de alerta como a falsa calmaria. E isso tem a ver com vários relatos, inclusive de enlutados, que falavam assim, mas Karina, ele parecia que estava tão bem, ele parecia que, nossa, ele antes falava direto que queria se matar, mas agora ele não fala. Isso eu nomeei pela falsa calmaria, como falsa calmaria, porque várias pessoas nomearam, só que aí você vai vendo o histórico, e aí isso se constitui num dos sinais de alerta principais, tá? Que é transtorno mental mais tentativa prévia de suicídio. Uma pessoa, se ela não fizer nenhum tipo de tratamento, ou seja, trabalho com medicação, trabalho com psicoterapia, encontrou algum outro sentido de vida, ela tentará de 6 meses a 1 ano novamente o suicídio. E é isso que é a falsa calmaria, porque o que dá para estranhar é que uma pessoa que falava e tentava o suicídio e que provocava uma certa comunicação de sofrimento, de uma hora para outra para de falar. Vejam bem, se a gente não tem nenhuma ressignificação, isso é o que eu nomeei de falsa calmaria. E aí, por quê? Eu assisti, quando eu estava estudando, e esse termo e esse sinal de alerta, eu trouxe como uma possibilidade da gente compreender que é talvez um dos sinais mais, né, importantes, porque eu assisti um filme chamado Twister, e aí, nesse filme, que são os caça-tornados, me passou uma parte do filme muito interessante, que quando estava tudo uma calmaria, as pessoas achavam que o tornado tinha passado, e eles abriam as portas e saíam. E, na verdade, é porque eles estavam no olho do furacão. Então, quando eu vi esta parte do filme, eu falei, é isso que eu vou falar, e é isso que eu vou nomear como a falsa calmaria, que é o que a gente vai precisar prestar atenção. Sinal de alerta é esse. Quando a pessoa fica quietinha, a falsa calmaria é o interdito porque ela não quer ser interditada no planejamento. E aí o que a gente pode fazer? Sempre observando esses sinais de alerta, e esse querido, né, Alexandre traz, como é que a gente pode identificar o que não é identificável, né? Acho que a gente sabe agora, com essa informação desses sinais de alerta, mas a melhor forma de identificar é você perceber, e aí você não precisa ser profissional da saúde, Alexandre, é perceber que existem mudanças. Se uma pessoa apresenta mudanças, às vezes a gente pode tentar se aproximar. E isso não é a garantia que ele vai poder abrir com você que ele está querendo se matar. Isso quer dizer que, assim, a gente tem que parar de pensar que prevenção significa previsão e evitação. Porque traz muito mais dor se a gente falar que a gente tem que se tornar agora especialista, né, em identificação de pessoas. Agora, a aproximação e o acolhimento é a melhor ação que você vai fazer. Então, você se abre para o diálogo e você ajuda a pessoa também a ter encaminhamentos, porque não adianta você só fazer acolhimento e ter escuta empática, e você tem que falar para a pessoa, me ajuda a te ajudar. Esse é um encaminhamento e direcionamento, porque muitas vezes eu posso acolher e fazer a maternagem, mas eu também preciso ajudar a pessoa. Escuta, vamos procurar ajuda. Vamos procurar uma psicoterapia, vamos procurar um médico, vamos procurar algum jeito de você não ficar nesse breu, né? Porque ficar no breu não é nada gostosinho, concorda? Aí a pessoa fala, sim, então eu falei, me ajuda então a te ajudar. A gente vai sair juntos. O Alexandre contribuiu de novo aqui com a nossa live. Ele faz um relato aqui. Ele diz, meu filho biológico tinha transtorno bipolar do grau psicótico e cometeu suicídio em 24 de junho de 2019. Meu enteado, que não tinha nenhum quadro patológico e também cometeu suicídio 29 dias após meu filho.
Pode ter ele se motivado pela atitude de meu filho? Essa pergunta a gente também trouxe na outra live, muita gente perguntou sobre um possível contágio social, que talvez por isso as pessoas não falem, porque elas acham que pode causar um efeito em cadeia, né? Principalmente na adolescência. Aí trouxeram um exemplo daquela série do Netflix que foi super polêmica, né? Que a menina relatava nas fitas, 12 passos lá. Então, eu acho que a adolescência é um período também, né, que é um alerta, e a gente, como a gente estava falando mesmo, o número tem aumentado. Você traz um dado aqui numa pesquisa do Mapa de Violência de 2014, que os jovens no Brasil, na América Latina, entre 1980 e 2012, a taxa do suicídio cresceu em quase 63% no Brasil, tornando-se a terceira causa de morte no país, depois de acidentes de trânsito e homicídios. Então, acho que é super pertinente também esse relato, né? Então, hoje em dia, é a segunda causa, depois do acidente. Então, assim, assim, tem apresentado aumento, infelizmente, né? Só para falar dessa questão do contágio, eu particularmente não acredito no contágio, porque contágio significa adoecimento, concorda? Se eu me contagio, é sinal, a gente está vivendo uma pandemia que é contagiosa, não é? Então, assim, se eu falo que suicídio é contagioso, eu estou adotando somente uma perspectiva de adoecimento psíquico, o que eu não considero. Eu sempre trago a proposta da gente pensar que o suicídio é multifatorial. Isso quer dizer, mas assim, eu não elimino e não descarto a ideia de que a gente, em algumas situações, alguns suicídios, eles influenciam pessoas que já estão em vulnerabilidade, sabe? É como se eu falasse para você assim, influência existe, agora determinismo não. Quando a gente fala que o suicídio é contagioso, primeiro, suicídio não passa nas nossas veias. Felizmente, eu fui uma pessoa que precisei acreditar nisso, né? Porque se passasse, aí seria hereditário, logo eu também morreria. Mas a gente precisa sempre considerar, principalmente com as questões humanas, a gente tem que considerar as singularidades das existências, concorda? Porque senão a gente começa a colocar todo mundo no mesmo pacote, a gente começa a entender que todo mundo vai agir do mesmo jeito, e a generalização humana, eu acho que isso é muito perigoso. Então, quando a gente fala que os suicídios, eles são contagiosos, porque um suicídio aconteceu numa família que a gente está inferindo que acontecerá na família inteira, com todos os membros, e isso não é uma verdade. O que vai diferenciando? Primeiro, vai influenciar pessoas em vulnerabilidade, mas também diz respeito a uma modalidade de aprendizagem que a gente chama, principalmente a psicanálise traz isso, uma transmissão psíquica transgeracional. Isso quer dizer, a modalidade de enfrentamento disfuncional para as nossas adversidades é o que vai sendo aprendida, principalmente em famílias, em pessoas que conhecem, pessoas que já se mataram. Então, essas modalidades de enfrentamento, e um dia eu entrevistei uma das minhas das minhas depoentes do pós-doutorado, trouxe, meu pai se matou, e quando um suicídio acontece numa família, ele abre as portas para que outros suicídios aconteçam. Por quê? Essa modalidade de enfrentamento vem como a primeira ideia, e a primeira ideia é de que se meu pai se matou, se minha mãe se matou, é sinal que eu posso enfrentar a minha dificuldade, meu problema, me matando também. Aí vem o pensamento suicida, por isso que eu falei para vocês que, assim, faz parte do ser humano, o suicídio, uma morte que diz respeito ao humano, né? Então, esse pensamento, ele pode ser acrescido de várias outras características. Pensamento rígido e uma certa impulsividade na lida quando a gente enfrenta desespero, desamparo e desesperança. Eu vou ler aqui a outra pergunta, continuar, que as pessoas têm bastante
Tem Sônia Vital, né? Ela diz, a maioria dos suicidas procuram de livre vontade ajuda, ela faz essa pergunta, procuram de livre vontade ajuda. Uma vez que aqueles que são próximos têm dificuldade em receber um sintoma. Entendeu, Karina? A pergunta? Não entendi. Eu acho que cortou, Fabi, a sua... Eu vou reler. É Sônia Vital, ela pergunta, a maioria dos suicidas procuram de livre vontade ajuda, uma vez que aqueles que são próximos têm dificuldades em perceber um sintoma? Não, dificilmente. Às vezes, assim, a gente foge realmente daquilo que é mais nosso dever de procurar ajuda, de achar que a gente vai ser ajudado, tá? Muitas vezes as pessoas feridas são aquelas que mais resistem, né? E aí, assim, porque tá machucado, essa pessoa não vai procurar, e muitas vezes a resistência, ela conta, ela é também um ato de comunicação. Então, o que a gente pode fazer pelo aquele que não aceita ajuda e que não procura? A gente tem que falar, olha, eu tô com você. Eu gosto muito de um termo que eu aprendi com Edson, né, que é meu amigo lá, gerente do CAPES da cidade Ademar, e ele é professor da pós-graduação. Quando eu fui fazer consultoria lá na cidade Ademar, lá no CAPES, ele começou a trazer um termo muito interessante que a gente nomeou de efeito sentinela, tá? E é isso que eu começo a trazer como convite. Aquele que não aceita ajuda merece um efeito sentinela de saber que tem alguém olhando para ele. Mas não é para você ser sombra, tá, Sônia? Mas, assim, a ideia é que você fale, você não está se ajudando, eu estou percebendo que você está em sofrimento, me ajuda a te ajudar, vamos embora junto para fazer as coisas acontecerem para você e para a tua existência. O que eu não posso deixar é ver que você está em sofrimento, né, e eu não fazer nada. Isso quer dizer que a minha proposta é eu estar com você nesse efeito sentinela para, se caso você quiser desabafar, você quiser conversar, porque eu também tenho uma premissa, que aí isso eu trabalho muito, que me ajuda no manejo. Quem não explode em adoecimento, implode em suicídio. Então, a gente tem que encontrar maneiras de escoamento, mesmo que seja gritar, quebrar alguma coisa lá fora, porque desde que você não se quebre e que você não se acabe, você entende? Então, assim, essa ideia da gente ajudar a pessoa a procurar ajuda e estimular é essencial. Indo de encontro, um pouco agora falando de um dado também que a gente encontrou num dos seus artigos, você diz que a estimativa mais comum revela que existem 6 sobreviventes, então você traz esse termo, né, sobreviventes, para cada morte por suicídio. Então, em cima desse dado aqui, eu acho que a gente poderia falar um pouquinho do que seria, então, a pós-venção, né, e como esse manejo do luto para as pessoas, e são muitas pessoas, né, que de uns atinge no mínimo 6 pessoas, eu acho que essas pessoas que ficam também, eu imagino que não tenha muito espaço para que elas vivam o luto dessa pessoa, porque se é um tabu de falar do suicídio, né, imagina viver o luto de um filho, ou de um ente, ou de alguém próximo, do dia, né, que tem que haver dessa pessoa que se foi, mas por ser uma morte muito violenta e quase não aceitável, né, eu imagino que os que fiquem devam sofrer um luto diferente, um luto distinto do qual a gente está acostumado. Então, eu até te agradeço, Mércia, por você estar trazendo esse assunto, porque, felizmente, eu estou tendo a oportunidade de atualizar esses dados. Porque esses dados que falam que a cada morte por suicídio traz um impacto de 5 a 6, está extremamente desatualizado. No meu livro Sobreviventes Enlutados por Suicídio, que eu publiquei o ano passado, que é o resultado do meu pós-doc junto com o programa RAISE, que também eu publiquei o livro. Eu fiz uma pesquisa e mais atualizada, a gente tem o Bergman, que fala que são 32 enlutados, e eu tenho também uma sociedade, que é Survivors, né, que é uma associação de sobreviventes enlutados por suicídios, que falam num número de 115 pessoas impactadas.
E aí não diretamente, obviamente, mas assim, se a gente, acho que dá para entender que o impacto é muito maior, porque não é só o impacto direto na família. A gente, social, hoje em dia, a gente fala social, então assim, a gente conhece pessoas que se mataram, a gente conhece pessoas que tiveram pessoas que se mataram, isso quer dizer, eu acredito muito mais nesses números, tá? E número, para mim, primeiro porque eu tive a inflamação cerebral, então assim, eu perco a noção de números, tá? Então, assim, eu estou dando uma certa desculpa para mim, mas, assim, eu não acredito, porque, infelizmente, principalmente aqui no Brasil, existem subnotificações, né, de mortes por suicídio, e eu acredito que no mundo também, mas, assim, estou falando o escopo Brasil, e também eu acredito muito mais nessa questão de que tem uma abrangência muito maior. E quando a gente fala sobre isso, aí, então, por isso que se faz necessária as ações da pós-venção. O que é uma pós-venção? É um termo cunhado pelo Schneidman também, que ele começa a trazer a ideia de que muitas pessoas, os enlutados, que são os sobreviventes, né, aqui a gente traduziu como sobreviventes, e eu estou preferindo enlutados, porque tem uma baita confusão com sobrevivente agora aqui, que todo mundo fala que sobrevivente é aquele que tentou o suicídio e a morte não foi consumada. Então, lógico, né? Quando a gente fala sobreviventes de uma situação difícil, né? A gente imagina. Só que para o Schneidman, sobrevivente se direciona especificamente para o enlutado por suicídio. E o enlutado por suicídio, acreditando nessa estimativa de 115 pessoas impactadas, também pode ser aquele que estava andando na rua e viu um corpo na sua frente caindo. Aquele que estava dirigindo, né, o trem e que alguém se matou. Quer dizer, você viver o impacto da morte de uma existência, né, é extremamente traumatizante. Isso quer dizer que, então, a gente precisa se preocupar, e principalmente pelos ensinamentos do Schneidman, que a gente precisa desenvolver ações para minimizar, se é que daria, mas para acolher esse sofrimento que é esse enlutado. E aí, então, eu crio no meu doutorado, que aí, então, você tem essa ideia de 6 pessoas impactadas, que foi escrito em 2013. Então, felizmente, eu estou podendo atualizar com vocês. Mas, em 2013, eu crio uma proposta e uma pergunta: quem mata quem quando um suicídio acontece? Por quê? Meu também sonho de consumo é criar lugares, né? E hoje a gente tem lá no Instituto Sede Sapiens o grupo de enlutados por suicídio, que o Alexandre faz parte, felizmente, né? Então, assim, são pessoas que se juntam não para receber tratamento, né? Não para receber, mas para receber acolhimento, porque eles precisam ter lugares e pares, né? Nesse sofrimento. E aí eles se sentem extremamente compreendidos, porque uma pessoa que fala, nossa, eu vi tanta besteira quando uma pessoa se matou, o meu amor se matou, e aí assim, porque você vai ter outro filho, porque você vai sair dessa. Não, não é assim que a gente cuida da pós-venção. O acolhimento, ele precisa ser garantido na sua devida proporção de dor. Isso quer dizer, toda a dor vai envolver uma ação de acolhimento. E aí você não pode, e aí é uma outra frase que eu tenho, o sentido é do sentidor, aquele que sente a dor. Só você sabe a dor que você sente e ela precisa ser legitimada. E isso é uma das principais ações da pós-venção. Legitimar e confirmar a dor daquele que foi impactado pela morte e pelo suicídio de uma pessoa querida. Karina, tem algumas perguntas, mas só eu acho essa questão que você diz dos números, muitas vezes eu até lendo, né, um artigo seu que no jornal da USP, né, que você fazia até uma certa crítica, né, com relação a essa coisa dos números, porque às vezes eu até tenho aqui números de suicídios na Espanha, a gente está falando do Brasil, mas já que a gente está na Espanha, em 2018, 3.539, apesar de que a gente pode haver uma subnotificação, com certeza, né? Porque alguns são tidos como acidente, enfim, são 10 suicídios ao dia, mais ou menos, né? Aqui na Espanha. Taxa da Europa.
Aí, o que você diz, que eu achei bem interessante, é que você diz o seguinte, que os suicídios não estão apenas vinculados à doença, mas ao sofrimento existencial, né? Aí você diz que há uma epidemia, né, nesse território da compreensão de suicídios, a epidemia da cegueira branca, que você menciona Saramago. Aí eu achei bonita essa tua... Queria que você pudesse explicar analogia. o que é essa epidemia, essa cegueira branca, o que é isso? É um dos livros mais fortes que eu já li, foi esse livro, Ensaios de uma Cegueira, do Saramago. E aí, assim, uma das personagens, ela enxergava tudo, o que as pessoas não enxergavam. E aí, assim, o sofrimento que o fato dela enxergar trazia era enorme. E hoje eu vejo, né, que a maior cegueira que a gente tem é a gente não olhar para essas questões do sofrimento. Por isso que em grades curriculares a gente deveria, principalmente as infantis, né, da adolescência, das aulas mesmo, acho que a gente deveria incorporar aulas de desenvolvimento socioemocional, sabe? Sobre as emoções, sobre lida de dificuldades, né? Não é só ficar falando de situações aí que acontecem só em temas, é a gente trazer, né, qual é esse significado para as próprias crianças, ou qual é o significado desses adolescentes, deles não serem ouvidos, deles não se sentirem pertencente. Olha quanta coisa, né? O que a gente pode fazer para gerenciar uma crise? Quando a gente fica com raiva do parceiro, a gente faz o quê? Vai matar? Não. Vai se calar? Também não. Vai chorar? Não só isso, a gente precisa encontrar maneiras e expandir essas maneiras de enfrentamento. E assim, realmente, meu outro sonho de consumo é que nas grades, né, curriculares de escolas, que a gente possa ter essas matérias. Porque a gente vai fazer a prevenção, e por isso que eu acho que eu coloquei aí, acho não, mas eu coloquei que a cegueira está sendo na questão de que a gente está olhando para o sofrimento, só que a gente não está dando a ferramenta. Às vezes a gente acha que tem que chegar com um kit emoção para a pessoa, e principalmente para os jovens, né, e deixar pronto. Não, a gente precisa ajudá-los a lidar com as frustrações, com as dificuldades. E como é que você vai ajudar? Não é oferecer uma aula sobre frustração, é conversar com eles sobre aquilo que traz frustração e provoca. Sabe aquela história, não dá o peixe, mas ajuda a pescar? Mas aí não é só dar a varinha, é ficar junto. E é essa que é a cegueira que eu falo, sabe? Que muitas vezes a gente fala, está sofrendo, a gente está preocupado com os números, mas o que está sendo feito? A gente está arregaçando as mangas. É a prática diária, né? Então, assim, o que a gente está podendo fazer para os nossos jovens, né? De fato, né? Não é só ficar conversando sobre as dificuldades, é fazer junto. E é que isso, a pandemia trouxe, né, uma oportunidade da gente estar muito próximo dos nossos jovens. Eu, quando falo nossos jovens, eu felizmente estou aqui em casa, estou com os meus filhos aqui dentro de casa. Isso quer dizer que é uma prática diária, não só ficar trabalhando e fazendo, né, as lives e fazendo artigos, não é isso. É olhar aquele efeito sentinela que está podendo ser possível neste momento. Aproveitando o tema da pandemia, tem pergunta referente a isso, a gente também já está encaminhando aqui para 1 hora de live, então vamos terminando as perguntas e vou tentar usar a participação de todo mundo, porque tem muita gente mandando pergunta para a gente, observação também. A Márcia Maranhão, ela enviou uma pergunta assim: quando uma criança de 11 anos declara na pandemia medo de morrer, o que significa? E a Ditinha Bueno Maglio, sim, em plena pandemia, a criança de 11 anos declara, né, que tem medo de morrer. E a Ditinha Bueno Maglio mandou uma observação também, dizendo: trabalho na instituição de ensino, o ano passado tivemos 3 casos de suicídio de adolescente, o impacto é realmente um assunto que deve ser considerado, o reflexo na comunidade estudantil foi um momento complicado também para a instituição.
Então, falando da pandemia, porque é o que você mesmo está falando, os jovens estão em casa, as crianças, e ainda já é possível mensurar esse impacto? Ainda né? não, a gente não tem... a gente não tem dados, aliás, assim, os dados que nós temos, surpreendentemente, falam que os números de suicídios diminuíram, tá? O pessoal do CVV falou que não tem tido um aumento de procuras, mas dá para a gente pensar que o aumento dos adoecimentos, principalmente os mentais, aumentaram, né? Acontecerão, né? E aí, por consequência, se a gente não cuidar desse sofrimento, aí a gente vai ter um número expressivo de aumentos de suicídios. Mas, respondendo à pergunta da Márcia, o que falar para uma criança de 11 anos, né, que fala que tem medo de morrer? É o que você pode falar para você, adulta, que você também tem medo de morrer. É confirmar, é justíssimo, porque a gente está praticamente há 7 meses com este medo de morrer, porque a gente está sendo ameaçado na nossa imunidade. Isso quer dizer que não adianta a gente falar que o medo é da criança de 11 anos, o medo é nosso, diz respeito a gente. Então, a melhor forma de você, talvez, como sugestão, se é que eu posso dar, mas assim, de você falar, eu também tenho medo. E que a gente vai fazer de tudo e um pouquinho mais para a gente aprender a se preservar. E o que é se preservar? Tá? Sair de máscara, usar álcool gel, lavar as mãos, você não ficar ainda, você entende? Porque isso é uma consciência que eu tenho. Quanto maior é a ameaça, maior tem que ser a sua proteção. Se você tem medo, você precisa se cuidar. O medo é um sentimento muito importante para um ser humano. Portanto, cuide-se, Márcia, né? E assuma também o seu medo e confirma para esta criança. Eu também tenho medo, mas o que a gente pode fazer contra este medo? A gente se cuidar, né? Sim. Fabi, você tem alguma pergunta? Para a gente já finalizando. Muita coisa, né? Pergunta tem, porque eu tenho. Mas eu acho que eu só queria, assim, se Karina pudesse falar, porque me chamou muita atenção, Karina, quando eu li, fui ver sua página e tal, que você se diz a educadora dos pés descalços, que eu achei lindo e, não sei, a forma como você, né, aqui, todo o seu depoimento ali, enfim, mas eu queria escutar da tua voz, né, que é diferente quando a gente está com a pessoa a ler, né, enfim, achei muito interessante o que você colocou, enfim, queria escutar um pouco. A educadora dos pés descalços teve a sua origem quando eu tive a inflamação cerebral, né, e eu perdi os meus movimentos, e eu prometi que, se Papai do Céu me desse a oportunidade de me ficar em pé, com os meus próprios pés, e me lembrasse de tudo aquilo que eu tinha estudado, porque, obviamente, com a inflamação cerebral eu esqueci várias coisas, inclusive de mim, né? Então, se Deus me permitisse eu estar viva novamente, e que eu ressurgisse, né, com uma experiência de que eu pudesse contar da minha vida, da minha história, né, e trazer um ponto de luz, na verdade, como uma inspiração, não como uma referência, mas como uma inspiração para que outros pudessem se elevar. Hoje eu sou uma pessoa que estou elevada, né, então eu estou, né, elevada na minha consciência existencial de que eu estou aqui a serviço, não sei do que, mas de trazer um pouco mais de esperança para as pessoas. E promessa é dívida, né, Fabiana? Então, assim, todas as vezes que eu entro em solo sagrado, consultório, aula, né, palestra, curso, eu entro com os meus pés descalços para reverenciar a possibilidade de eu estar em pé novamente e de eu estar levando, né, tudo aquilo que eu aprendi e me dediquei minha vida inteira. Então, essa é a educadora dos pés descalços. E aí depois eu descobri que é uma parte bíblica, né? Que aí, então, né, eu não lembro de quem que era, mas assim, que entrou e tirou as sandálias para entrar em território sagrado. Eu sempre acreditei que sala de aula é sagrada e consultório também. Porque é tudo que eu me treinei para ser professora, educadora, né? E psicoterapeuta e psicóloga. É isso. Essa é a educadora dos pés descalços. Esse relato, ele com certeza fecha com chave de ouro a nossa live, né? É muito bonito.
A gente realmente queria ouvir de você contando para que pudesse alcançar mais pessoas, né? E bom, a gente quer agradecer de novo, foi ainda mais especial, né? Você foi muito acessível, muito pronto, assim, respondeu muito rápido para a gente, disponibilizou os materiais todos de uma forma muito gentil, né? Ajudou a aprovar as artes que sairiam também para divulgar a live, e com muita prontidão e muita gentileza. Então, é um prazer gigante ter recebido, ter feito essa live. E para lembrar que ela vai ficar disponível na nossa página do Facebook, depois vai subir no YouTube também, para quem quiser compartilhar. Tem muita gente dando parabéns, agradecendo, dizendo que o tema é super importante, e a gente está muito feliz. Eu estou muito feliz, a Fabi também, e muito obrigada, professora, por ter acolhido o nosso pedido. Eu que agradeço. Eu acho que experiências como essa elevam a nossa alma. Então, assim, vocês duas sempre foram muito queridas, você especialmente, Mércia, que me convidou e a gente ficou trocando figurinhas. E, assim, que seja a primeira de muitas situações que a gente vai fazer trabalho juntos. Tá? Sucesso. Obrigada. Aí, né? Eu achei lindo de novo, sucesso nas artes, sucesso em tudo que vocês fizerem aí. Muito obrigada. Então, espero agora que a gente continue o trabalho em conjunto, né? Continuaremos. Tá ótimo, então. Muito obrigada. Pela sua disponibilidade, né, você já disse, mas eu acho que Sim. Foi, além de uma live, foi uma experiência. E como você disse no começo, nada é por acaso, né? Eu acho que, quem sabe, a gente daqui vamos colher alguns frutos, né? Com certeza, né? Isso aqui o feedback que a gente está tendo aqui dos nossos... Está sendo muito gratificante ler todos os comentários. Já diz bastante. Obrigada, Que delícia. Eu vou tirar quando a semeadura é cuidada, a gente cultiva e talvez, né, usufrua dos frutos. Que lindo. Eu vou tirar uma foto nossa aqui, vocês podem dar um sorriso para eu poder publicar depois. Deixa eu ver. Ótimo. Então tá bom, muito obrigada. Obrigada a todo mundo que entrou na live, mandou pergunta, observação. Vou encerrar. Beijo, tchau, tchau. Tchau, gente, até. Obrigada, gente. Obrigada.